Olá, esse vídeo visa acentuar brevemente algumas relações do Espiritismo com a tradição filosófica do Ocidente, mais precisamente a relação do Espiritismo com os pré-socráticos. Para eu expor essa temática, eu vou me basear em 3 livros, que são Os Filósofos, do filósofo Herculano Pires, o livro A Gênese, de Allan Kardec, e também o livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Bom, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec designa que Sócrates e Platão, dois grandes e importantes filósofos, eles são os precursores tanto do cristianismo como da doutrina espírita, justamente porque eles abordam a temática propriamente humana e desenvolvem a antropologia filosófica, sustentada na tese fundamental da existência e da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. E a partir disso também Sócrates e Platão desenvolvem ali uma axiologia, uma doutrina dos valores, uma ética fundada no cultivo das virtudes que permita à alma, encerrada no corpo físico, se desprender o tanto quanto possível para contemplar a verdade e para, depois da morte, realmente adentrar no mundo inteligível, lúcida e soberana de si mesmo, podendo então contemplar de modo efetivo a verdade no mundo inteligível, como é dito, né, na terminologia ali de Platão. Isso pode ser visto inclusive no diálogo Fédon, que trata sobre a imortalidade da alma e a necessidade do filósofo sempre primar pelo exercício de morte. A filosofia ali é definida como um exercício de morte, ou seja, um exercício de desprendimento da alma em relação ao seu corpo físico, para que ele possa sair do plano da doxa, da opinião, do mero achismo e do subjetivismo e contemplar de fato as verdades formuladas em conceitos racionais. Pois bem, mas nós podemos também remontar aos pré-socráticos, a temática pré-socrática, como diz, anterior a Sócrates, dos filósofos que se ocuparam então, sobretudo com o problema da natureza, designada como physis. Eles são também chamados pelos historiadores como os fisiologóis, né? Justamente porque eles buscam apreender, dentro da observação e da reflexão filosófica, o elemento último, o fundamento último da realidade, né? O espiritismo ele teria então alguma relação também com os pré-socráticos? Nós acreditamos que sim e vamos tentar expor as razões pelas quais nós acreditamos nisso. Pois bem, um caráter principal dos pré-socráticos é que eles demonstram para nós o fenômeno nascente da filosofia e a passagem gradativa do pensamento mitológico para o pensamento filosófico propriamente dito, né? Porque os pré-socráticos eles buscam ter um conhecimento também das origens, né? O fundamento último da realidade, a origem de todas as coisas, mas eles não buscam mais a compreensão desta temática e destes problemas na mitologia. Então não é mais a relação dos deuses entre si ou a relação dos deuses com os homens que explicam os fenômenos da natureza e os problemas da existência humana. Não, é a reflexão ainda paulatina, ainda incipiente, a reflexão racional e filosófica que vai então devassar esses problemas e buscar instituir uma nova narrativa. E essa narrativa vai se consolidar como uma narrativa filosófica propriamente dita, né? Esse fenômeno é designado pelo filósofo Herculano Pires como a mecânica do processo de desprendimento do pensamento das suas origens míticas. Ele ilustra essa questão dizendo na página 28 desse livro: a escola de Mileto é um bom exemplo dessa mecânica da libertação do pensamento. Tales acreditava que o mundo nascera da água, o elemento mítico por excelência. Seu discípulo Anaximandro, que a origem de tudo era o apeiron, substância infinita, indeterminada, que envolve todos os mundos, alimentando suas formas e seus elementos. E Anaxímenes, seu discípulo, entendia que a origem de todas as coisas era o ar, o princípio indeterminado.
vemos claramente a mecânica do desprendimento ou da libertação do pensamento de suas origens míticas. Então, nós podemos ver aí que os pré-socráticos eles estão, sobretudo, buscando satisfazer uma exigência primordial da razão, que é estabelecer uma unidade causal dos fenômenos. Não é mais então as relações dos deuses que provocam os fenômenos da natureza, e assim isso seria a explicação das coisas naturais, né? Não. Eles estão buscando uma compreensão racional. E o importante ali, né, a gente vê que Tales de Mileto designa a água como o elemento primordial. Nós não podemos nos demorar nas considerações ingênuas de Tales sobre a água, né, no cientificismo ingênuo, por assim dizer, de Tales designando a água como um elemento primordial que compõe todas as coisas. Não. O importante dessa reflexão dos pré-socráticos é realmente nós apreendermos a ânsia de buscar estabelecer uma unidade causal de todos os fenômenos da natureza, né? Aí nós vemos aí a busca de satisfazer a exigência primordial da razão, a busca por estabelecer essa unidade causal de todos os fenômenos da natureza. Então a água simboliza essa unidade causal, não é um deus nem os deuses se relacionando com suas intrigas e discórdias provocando os fenômenos da natureza. Não é mais a narrativa mitológica explicando o modus operandi da natureza. Não. É a razão tentando estabelecer essa unidade causal. Então, esse aparente cientificismo ingênuo de Tales demonstra, na verdade, o nascimento da filosofia, porque não é nenhuma observação científica propriamente dita, ele não está buscando a causa imediata dos fenômenos, ele está buscando a causa primeira, a primordial, aquela com a qual tudo é feito e sem a qual nada existiria. Então ele designa essa unidade causal como a água, né? E a água tem um simbolismo muito profundo na antiguidade, ela simboliza mesmo o elemento primordial, né? Os pré-socráticos eles buscam pela arqué, que é designada como princípio, né? E a physis seria essa substância primeira com a qual tudo é feito. Então uns vão designar a água, outros vão designar outros elementos ou vários elementos primordiais, né? O espiritismo, dentro dessa temática, ele também tem uma cosmologia. Nós vemos até pela tábua das matérias no livro dos Espíritos. Começa com as questões metafísicas da existência de Deus, as causas primeiras, e depois os elementos constituintes do universo, que é propriamente uma cosmologia. E qual seria então a proposta do espiritismo dentro dessa temática e os pontos de contato que ele estabelece com os pré-socráticos? Pois bem, o espiritismo ele também tem uma noção de princípio, de arqué. Ele trabalha com um princípio material. E a physis, dentro da cosmologia espírita, é propriamente designada como fluido cósmico universal. A physis, dentro da cosmologia espírita, é esse fluido cósmico universal, essa substância primeira, essa matéria primitiva e elementar com a qual todos os outros corpos e todos os outros seres são feitos. Para tanto, podemos ver então no livro A Gênesis, como Kardec designa. No capítulo 14, no item 2, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar universal, oferece dois estados distintos: o de eterização ou de imponderabilidade, que se pode considerar como estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então, vemos aí a designação da physis dentro da cosmologia espírita, né? É a substância primordial propriamente dita. Nós podemos também designar que a arqué, ela é a possibilidade metafísica da existência da matéria primitiva, né? É o princípio material enquanto possibilidade metafísica. E a possibilidade já é um modo de ser, ela não é um mero nada, mas ela não está no espaço e no tempo, por isso ela é metafísica.
E a physis, ela já é a existência no espaço e no tempo da matéria primitiva, da matéria elementar. No Espiritismo, qual é a característica principal dessa matéria? No Livro dos Espíritos, nós podemos ver na questão 30, novamente a definição, né? A matéria é formada de um só ou de muitos elementos, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, as substâncias secundárias que afetam os nossos sentidos e as que não afetam também, elas são uma modificação dessa matéria elementar. Elas são substâncias secundárias, né, como o próprio nome diz. Mas há então o estado primitivo da matéria. E qual seria a característica elementar desse estado primitivo? Ela já é a existência no espaço e no tempo, não é a possibilidade metafísica. Na questão 34A, essa forma é constante ou variável? A resposta: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Olha só que interessante. Nós vemos que a existência no espaço e no tempo do fluido cósmico universal, ele já tem uma certa modificação elementar. Ele não é uniforme em sua totalidade. Ele tem moléculas variadas, mas são moléculas primitivas, né? Designa assim. As moléculas que a nossa física, a nossa química vem classificando, elas são secundárias. Elas são a modificação muito longa, né, um processo muito longo dessa matéria primitiva. Então nós vemos assim essa relação entre a existência da substância primordial, com a qual tudo é feito no mundo material, e a sua possibilidade metafísica enquanto princípio metafísico, que é o princípio material, a arqué dos pré-socráticos. Nós vemos essas relações do espiritismo também com os pré-socráticos, remontando aos pré-socráticos, vendo que o espiritismo oferece também a temática cosmológica e tem possibilidades de dialogar e de apreender, então, nós estudiosos, os pontos de contato com essa tradição pré-socrática, né? E entendemos, então, a temática filosófica que perpassa toda a história da filosofia e que o espiritismo não está alheio a essas questões, né? No final não, aí embaixo do vídeo, né, eu vou deixar o link de um artigo que trata um pouco melhor dessa questão e tem uma bibliografia ali indicada. Esse artigo está contido no meu blog Espírito e o Tempo. Eu agradeço pela atenção e até mais.